Mudança de planos na Itália. A informação que acaba de chegar diretamente de Roma é que a Lazio está mais aberta do que nunca a vender o atacante Tati Castellanos. Sim, aquele mesmo nome que o Flamengo já vinha monitorando desde o início da janela. O cenário que antes era fechado e desanimador agora começa a ganhar contornos mais otimistas para o lado rubro-negro. A diretoria do clube italiano, que inicialmente não queria sequer conversar sobre a saída do jogador, parece ter mudado completamente o tom e estaria, inclusive, programando uma reunião com o staff do atleta para alinhar os próximos passos. Esse encontro tem um objetivo bem claro: discutir uma possível saída, já que o próprio Tati já deixou claro o seu desejo de deixar o futebol italiano e vestir a camisa do Mengão. A situação muda completamente de figura a partir do momento em que o clube começa a ceder. Porque, sejamos francos, não adianta o jogador querer vir e o clube não estar disposto a negociar. Assim como não adianta o clube querer vender e o jogador não aceitar o novo destino. No caso de Tati, o interesse do atleta existe. O Flamengo também mantém a vontade de contar com ele no elenco. E agora a Lazio parece estar disposta a abrir o diálogo. Isso pode sim desencadear uma negociação mais concreta nos próximos dias. Inclusive, vale lembrar que Tati Castellanos sempre foi o plano A da diretoria rubro-negra para reforçar o ataque. A busca por Lucas Beltrán da Fiorentina só ganhou força quando a Lazio fechou completamente as portas para qualquer conversa. E mesmo assim, o próprio Beltrán acabou não se mostrando tão animado com a ideia de vestir o manto sagrado, o que esfriou a tratativa e reforçou o foco em Tati. O Flamengo segue mapeando o mercado em busca de pelo menos 3 peças importantes nesta janela: um goleiro para ser reserva imediato de Rossi, um zagueiro, preferencialmente canhoto, para compor o sistema defensivo, e esse tão desejado camisa 9, que é justamente a posição de Tati Castellanos. E não é de hoje que o clube entende que precisa de alguém com essas características para o restante da temporada. Com Gabigol fora dos planos da diretoria, Pedro sendo o único centroavante de ofício e alguns jogos decisivos pela frente, a chegada de um reforço ofensivo é tratada como prioridade. Aliás, falando em jogos decisivos, não tem como não destacar o que aconteceu ontem no Maracanã. O Flamengo fez um bom resultado diante do Internacional e leva uma vantagem importante para o jogo de volta no Beira-Rio. Poderia ter sido ainda melhor? Com certeza! O placar poderia muito bem ter sido 2-0, até 3-0, se o time tivesse aproveitado melhor as oportunidades criadas, mas, dentro do que foi o confronto, dá para considerar que o Flamengo cumpriu bem sua missão. Agora é manter o foco, porque em Porto Alegre o jogo vai ser completamente diferente. Lá, o Inter vai precisar sair mais, vai precisar correr contra o tempo, e isso pode abrir os espaços que o Flamengo tanto gosta de explorar. A vantagem do empate conquistada no Maracanã não pode gerar acomodação. Pelo contrário, é o tipo de vantagem que precisa ser usada com inteligência, mantendo o time concentrado do primeiro ao último minuto. O Flamengo tem elenco, tem qualidade e tem experiência suficiente para controlar esse tipo de jogo, mas não pode entrar desligado, como já aconteceu em outras ocasiões. O ideal é tentar ser letal logo nos primeiros minutos. Matar o jogo cedo, evitar qualquer tipo de pressão e administrar a classificação com tranquilidade. E como se não bastasse o compromisso da próxima semana, o Flamengo ainda tem pela frente mais um duelo contra o próprio Internacional no fim de semana, também no Beira-Rio, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. É uma sequência desgastante fora de casa e que exige uma estratégia bem clara da comissão técnica para dosar os esforços e garantir que o time chegue inteiro nas duas partidas. Nomes como Danilo e De La Cruz, por exemplo, seguem sendo preparados com cuidado para estarem à disposição. Existe uma expectativa grande dentro do clube para que ambos estejam prontos para o jogo de domingo, o que pode ser um sinal positivo para a escalação no meio da semana também. Falando agora de bastidores, tem mais novidades chegando? O Bahia, clube administrado pelo Grupo City, fez uma proposta oficial para contratar o zagueiro Iago, uma das joias da base rubro-negra. A oferta foi de 2 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, o que na cotação atual representa cerca de 12 milhões e 800 mil reais. A ideia era deixar os outros 20% com o Flamengo.
pensando em uma valorização futura, só que o clube carioca recusou de imediato? A diretoria entende que, pelo menos nesta janela, não é o momento de vender nenhuma das promessas formadas em casa, especialmente aquelas que vão disputar o Super Mundial da categoria. O zagueiro Iago é capitão do time sub-20 e peça-chave da equipe que vai representar o Flamengo no torneio. Existe um entendimento interno de que o momento agora é de manter o grupo forte, tentar buscar esse título inédito e só depois reavaliar as propostas que chegarem? Mesmo assim, a oferta do Bahia ficou na mesa e não dá para descartar que ela volte a ser discutida mais para frente. Isso porque Iago está prestes a estourar a idade da base e se não houver espaço para ele no profissional, a venda pode se tornar inevitável. Mas por hora, o recado foi claro. O Flamengo quer os garotos focados no Mundial e esse não é um caso isolado. O mesmo já havia acontecido com Matheus Gonçalves, que também foi alvo do Cruzeiro e do CSKA da Rússia. As conversas foram congeladas para que o atleta pudesse disputar o torneio e só depois disso o clube decidiria o que fazer. A filosofia é a mesma: valorizar a base no momento certo e só negociar quando fizer sentido esportivo e financeiro. Voltando ao mercado, a movimentação rubro-negra continua intensa. Além do interesse em Tati Castellanos e da busca por um goleiro e um zagueiro, a diretoria também tem monitorado possíveis saídas e entradas pontuais para equilibrar o elenco. A prioridade neste momento é qualificar o time sem inflacionar a folha salarial e, principalmente, sem comprometer o planejamento do segundo semestre. A ideia é reforçar onde realmente precisa, manter a base titular e garantir que o Flamengo chegue forte para disputar todas as frentes que ainda restam na temporada. E em meio a tudo isso, o clube também mexe nas estruturas fora de campo. A parceria com a patrocinadora Master chegou oficialmente ao fim, encerrando um ciclo de 4 anos. O próprio uniforme exibido ontem no Maracanã já trazia uma mensagem de agradecimento pelo período juntos. Agora, o Flamengo negocia com 2 novas empresas para ocupar esse espaço nobre do manto. As conversas estão em estágio avançado e a expectativa é que o novo patrocinador seja anunciado em breve. A disputa está acirrada e os valores em jogo são altos, podendo fazer dessa parceria a maior da história do clube nesse quesito. O movimento é mais um reflexo da força comercial que o Flamengo ganhou nos últimos anos. Hoje, o clube é referência em gestão, marketing e projeção de marca. E isso atrai o interesse de gigantes do mercado. O desafio, claro, é encontrar parceiros que estejam dispostos a investir pesado e, ao mesmo tempo, respeitar os valores e a identidade do clube. A diretoria tem sido criteriosa nesse ponto e quer fechar um contrato que vá muito além do valor financeiro. A ideia é construir algo duradouro, com sinergia de valores e potencial de crescimento mútuo. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando tudo de perto, com expectativa alta por reforços e olhos atentos ao desempenho da equipe dentro de campo. O Flamengo sabe que o momento exige equilíbrio, mas também ousadia. É hora de ajustar as últimas peças, manter o foco nos objetivos principais e transformar esse elenco forte em um time campeão. E com o retorno de peças importantes como Danilo e De La Cruz, a chegada de um novo camisa 9 e a possibilidade de boas vendas estratégicas no futuro, o cenário pode ficar ainda mais promissor nas próximas semanas. Aliás, o que vem acontecendo nos bastidores do Flamengo nesta janela mostra como o clube está cada vez mais firme em seu posicionamento de não ceder às pressões do mercado. Recusar uma proposta milionária por um jogador da base, como aconteceu com o Iago, é uma atitude que mostra maturidade administrativa, ainda mais se tratando de uma oferta feita por um clube ligado ao Grupo City, que tem dinheiro, visibilidade e um projeto esportivo sólido. Mas mesmo diante disso, o Flamengo bateu o pé, manteve sua linha de raciocínio e optou por valorizar seu projeto esportivo a curto prazo. Essa postura é a mesma que foi adotada em outras negociações recentes e vem demonstrando que o clube está mais preocupado em manter uma estrutura forte, competitiva e sustentável do que em fazer caixa rápido com vendas precipitadas. Esse posicionamento fica ainda mais claro quando a gente olha para o contexto do Super Mundial Sub-20.
O torneio ganhou um peso importante dentro do calendário do Flamengo e a diretoria entende que conquistar esse título não é apenas uma questão de troféu na estante, mas também uma vitrine estratégica para valorizar os talentos da base. O caso do Iago, por exemplo, é simbólico. Se ele joga bem, lidera o time e se destaca em um torneio internacional, o valor de mercado dele pode saltar de 12 milhões de reais para o dobro disso em questão de semanas. É uma aposta que envolve risco, claro, mas também uma visão de futuro que pode render frutos esportivos e financeiros. Além disso, há uma questão interna muito importante. A ideia de subir jogadores para o elenco principal, como o próprio Iago ou o Matheus Gonçalves, não pode ser feita de qualquer jeito. Não adianta colocar um garoto na equipe profissional só para preencher elenco ou tapar buraco. O Flamengo vem tentando mudar essa lógica, priorizando a transição bem feita, com planejamento, adaptação e principalmente espaço real para que o jogador se desenvolva. Não é à toa que tantos nomes da base rubro-negra têm sido emprestados ou mantidos no sub-20 até o momento certo. O clube sabe que queimar etapas pode custar caro lá na frente, tanto no desenvolvimento do atleta quanto no retorno financeiro. Por isso, cada movimentação que envolve a base está sendo analisada com lupa. O Flamengo não quer repetir erros do passado, quando vendeu jogadores promissores por valores baixos demais ou promoveu atletas que não estavam prontos e acabaram sendo descartados sem tempo de maturação. Agora, o plano é usar o Super Mundial como um divisor de águas. Quem se destacar ali ganha pontos importantes na corrida por uma vaga no time de cima. Quem não estiver no nível esperado pode ser negociado em condições mais vantajosas. Para o clube, é um modelo mais estratégico, mais paciente e que começa a gerar resultados. Mas claro que o foco principal nesse momento também está no time profissional, principalmente com a reabertura do mercado e a possibilidade real de reforços chegarem. E nesse cenário, o nome do Tati Castellanos volta com força: a torcida. Ficou em dúvida quando o Flamengo aparentemente voltou suas atenções para Lucas Beltrán, mas a realidade é que o Tati sempre foi o favorito da diretoria. O problema era a rigidez da Lazio, que inicialmente bateu o martelo dizendo que o jogador era inegociável. Agora, com a mudança de postura do clube italiano e o desejo claro do jogador em deixar a equipe, as chances de uma negociação concreta aumentam muito. Vale lembrar que o Flamengo não costuma agir por impulso nesse tipo de situação. Todas as investidas são feitas com base em planejamento e análise de dados. Tati, por exemplo, é um jogador que já vinha sendo monitorado há meses, com análise de desempenho, perfil tático, adaptação ao elenco atual, potencial de crescimento e, claro, viabilidade financeira. Ele se encaixa exatamente no tipo de camisa 9 que o Flamengo busca. Bom no jogo aéreo, movimentação inteligente, presença diária dentro da área e capacidade de finalizar com as duas pernas. É o tipo de reforço que não vem para ser mais um, vem para brigar por vaga e mudar o patamar do setor ofensivo. E a expectativa é que, se a Lazio realmente abrir negociação, o Flamengo vá com tudo para tentar fechar o negócio. O clube entende que precisa de um nome de impacto para essa posição e a chegada de um centroavante confiável pode ser a peça que faltava para fazer o time de Tite engrenar de vez. Com Pedro em boa fase, mas sem um substituto à altura, contar com um jogador como Tati daria ao treinador mais opções de variação tática e também diminuiria a dependência de soluções improvisadas em caso de lesões ou suspensões. Sem falar no impacto psicológico que um reforço de peso traz para o vestiário e para a torcida. Enquanto isso, o elenco segue sua preparação para mais uma sequência pesada de jogos. Depois da vitória sobre o Internacional no Maracanã, agora o time terá que encarar o mesmo adversário 2 vezes seguidas no Beira-Rio, em jogos que exigem concentração máxima. A comissão técnica trabalha com o retorno de Danilo e De La Cruz, 2 jogadores que podem fazer a diferença em partidas desse nível. Ambos passaram por um processo de recuperação física mais prolongado e, pelo que vem sendo apurado, estão cada vez mais próximos de ficarem à disposição. A presença deles, especialmente em jogos grandes, muda completamente a dinâmica.
da equipe. Danilo, com sua força física e leitura de jogo, é uma peça fundamental na proteção da zaga, enquanto De La Cruz oferece intensidade, criatividade e capacidade de decisão no meio de campo. São jogadores que somam demais taticamente e tecnicamente. E num momento em que o Flamengo precisa de equilíbrio em campo, ter esses dois prontos para atuar pode ser o diferencial para sair do Beira-Rio com bons resultados. Não é só a questão do talento individual, mas também o que eles representam em termos de estrutura tática. O time ganha profundidade, alternativas e mais qualidade em todos os setores. E como se não bastasse tudo isso, o Flamengo ainda precisa lidar com as movimentações fora das quatro linhas. A saída do antigo patrocinador Master abriu uma nova frente de negociação e já existem duas empresas disputando palmo a palmo esse espaço nobre na camisa rubro-negra. E não estamos falando de qualquer cifra. As propostas que estão sendo avaliadas pela diretoria prometem bater recordes e transformar essa negociação no maior contrato de patrocínio da história do clube. O nível da disputa mostra o tamanho da marca Flamengo hoje. Não é mais só um clube brasileiro, é uma potência sul-americana com reconhecimento internacional e valor de mercado consolidado. A expectativa é que essa definição aconteça nos próximos dias. A pressa existe, claro, mas o clube não quer errar. Escolher um parceiro comercial para o lugar de um patrocínio master não é só uma questão de dinheiro. É também sobre imagem, alinhamento de valores, possibilidades de ativação de marca e impacto a longo prazo. O Flamengo quer fechar com quem ofereça mais do que apenas um cheque. O desejo da diretoria é construir algo mais sólido, que traga retorno esportivo e institucional. Afinal, o patrocínio Master não está só na camisa. Ele também participa de ações de marketing, redes sociais, campanhas e outras ativações que envolvem diretamente a imagem do clube. Toda essa movimentação é reflexo direto do que o Flamengo se tornou nos últimos anos. Um clube que deixou para trás os problemas financeiros, estruturou sua administração, investiu pesado em infraestrutura e passou a colher os frutos de um modelo de gestão profissionalizado. Hoje, o Flamengo é procurado por grandes investidores, jogadores de alto nível e marcas que querem se associar ao clube. Isso não acontece por acaso. É resultado de um trabalho consistente, feito por várias mãos e que transformou o Flamengo em uma das instituições esportivas mais valorizadas do continente. E ainda tem mais pela frente. A janela segue aberta, o mercado continua agitado e o Flamengo deve ser protagonista em outras negociações nos próximos dias. A diretoria está de olho em nomes que possam agregar valor imediato ao elenco. Mas também não descarta oportunidades de mercado para contratar jovens promessas que possam ser trabalhadas para o futuro. O equilíbrio entre presente e futuro é uma das marcas dessa nova fase do clube. Reforçar o elenco para buscar títulos agora, sem comprometer o planejamento dos próximos anos, o torcedor, por sua vez, segue naquela expectativa natural de quem sabe que grandes coisas estão por vir. A ansiedade por anúncios, por reforços, por gols, por vitórias, tudo isso faz parte do dia a dia rubro-negro. Mas a confiança é grande. O elenco é forte, a base está estruturada, a comissão técnica tem respaldo e a diretoria mostra que está atenta a cada detalhe. O Flamengo segue sua caminhada com os olhos no presente, os pés no chão e a cabeça no futuro. E tudo indica que, se os movimentos forem certeiros, esse segundo semestre pode ser ainda mais especial do que o primeiro. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? A notícia caiu como uma bomba na torcida rubro-negra. Pedro, atacante que se tornou um ícone do Flamengo, finalmente teria quebrado o silêncio sobre seu futuro e os rumores já se espalham com força total. Fontes próximas ao jogador e ao clube indicam que o camisa 21 estaria pronto para deixar o Flamengo após temporadas intensas de altos e baixos e que seu destino seria surpreendentemente o Botafogo, rival tradicional carioca. O que antes parecia apenas especulação agora
ganha contornos mais concretos e muitos especialistas do futebol já começaram a analisar as possíveis implicações dessa movimentação. O impacto na relação com a torcida rubro-negra, que sempre exaltou Pedro como um atleta fundamental, pode ser profundo, especialmente considerando que sua saída não apenas enfraqueceria o ataque do Flamengo, mas também fortaleceria diretamente um adversário histórico. Enquanto isso, os bastidores fervem com negociações, sondagens e conversas entre agentes e diretores, criando um clima de expectativa quase palpável. Alguns comentadores afirmam que Pedro já teria discutido pessoalmente com a diretoria rubro-negra sobre sua vontade de buscar novos desafios, enquanto outros sugerem que a pressão por mudanças internas no Flamengo pode ter acelerado sua decisão. Ainda que nada esteja confirmado oficialmente, a possibilidade de ver Pedro vestindo a camisa do Botafogo já domina rodas de conversa e redes sociais. O cenário se torna ainda mais intrigante ao considerar a relação histórica entre Flamengo e Botafogo, clubes que sempre protagonizaram confrontos épicos e rivalidades acirradas dentro do futebol carioca. A chegada de um jogador do porte de Pedro ao Glorioso poderia alterar completamente o equilíbrio de forças na cidade e no Campeonato Brasileiro, trazendo uma dimensão extra para clássicos que já são naturalmente carregados de tensão. Analistas e jornalistas esportivos começaram a levantar hipóteses sobre como o Botafogo poderia organizar seu ataque em caso de acerto, imaginando Pedro em diferentes formações e jogando ao lado de talentos já consolidados, o que poderia transformar o setor ofensivo do clube em um dos mais temidos do país. Por outro lado, as repercussões psicológicas dentro do Flamengo também seriam notáveis. A perda de uma peça-chave em um momento de instabilidade ou reestruturação poderia gerar críticas internas e externas, pressionando a diretoria e o treinador a buscar alternativas rápidas e eficazes. Nos bastidores, há quem afirme que o interesse do Botafogo não é apenas pelo talento técnico de Pedro, mas também pelo simbolismo de contratar um jogador que durante anos foi idolatrado pelos rivais. Caso a negociação avance, o mercado de transferências no Rio de Janeiro poderá sofrer uma reviravolta, com outros clubes observando atentamente cada movimento e sondando possibilidades de reforços estratégicos. Além disso, a repercussão nas redes sociais é iminente, com torcedores debatendo, especulando e compartilhando rumores, o que mantém a história viva e em constante evolução. O impacto financeiro de uma possível transferência de Pedro para o Botafogo também não pode ser ignorado, já que contratos, direitos de imagem e negociações paralelas entram em cena como elementos que podem determinar se o rumor se concretiza. Segundo fontes próximas aos clubes, a operação exigiria uma combinação de negociação direta, acordos de parcelamento e possíveis cláusulas de performance que beneficiariam ambas as partes, tornando o negócio complexo, porém factível. Além disso, o timing da negociação é crucial, uma vez que qualquer demora poderia gerar instabilidade emocional no atleta e nos elencos de ambos os times, refletindo diretamente no desempenho dentro de campo. Especialistas em mercado de transferências já especulam sobre o valor de mercado de Pedro e como ele se encaixaria no orçamento do Botafogo, considerando salários, premiações e bônus de desempenho que poderiam influenciar a decisão final. Enquanto isso, torcedores do Flamengo demonstram uma mistura de surpresa, desapontamento e compreensão, dividindo opiniões entre aqueles que desejam que o atleta busque novos desafios e os que acreditam que sua permanência é essencial para manter o time competitivo. O clima de incerteza e expectativa cresce a cada dia, e a imprensa esportiva mantém seus radares atentos, prontos para divulgar qualquer informação que confirme ou desminta o rumor, alimentando o burburinho em torno da possível transferência. A movimentação do jogador também gera questionamentos sobre planos futuros do Botafogo, sua estratégia de ataque e como a equipe se prepararia para integrar Pedro ao seu elenco, deixando claro que a especulação envolve muito mais do que apenas uma mudança de camisa. No aspecto esportivo, a possível chegada de Pedro ao Botafogo poderia representar uma transformação significativa no estilo de jogo e na tática adotada pelo time alvinegro,
que buscaria aproveitar as características do atacante para maximizar resultados. Treinadores, comentaristas e analistas já começaram a levantar hipóteses sobre como ajustar formações e estratégias ofensivas, considerando a habilidade de Pedro em infiltrar-se na defesa adversária, sua capacidade de finalização e a experiência adquirida em jogos decisivos pelo Flamengo. A chegada de um jogador dessa envergadura também poderia influenciar jovens talentos do Botafogo, servindo como referência e inspiração dentro do elenco, gerando um efeito multiplicador de desempenho e competitividade. Além disso, o impacto psicológico sobre os adversários, especialmente em confrontos diretos com o Flamengo, poderia ser expressivo, criando uma tensão extra nos clássicos e alterando a dinâmica habitual do futebol carioca. Enquanto isso, torcedores e clubes rivais observam atentamente cada detalhe da negociação, ponderando sobre as consequências de um reforço que poderia alterar drasticamente o cenário da competição. A especulação continua a dominar discussões em redes sociais, transmissões esportivas e fóruns especializados, mantendo a história viva e estimulando debates sobre o futuro de Pedro, do Flamengo e do Botafogo. Enquanto todos aguardam um desfecho que poderá marcar profundamente a trajetória do futebol carioca. Além dos aspectos táticos e financeiros, a dimensão emocional da possível transferência de Pedro é um ponto central no burburinho envolvendo a torcida e os profissionais do futebol. A relação construída ao longo dos anos entre o jogador e a torcida rubro-negra é intensa, marcada por momentos de glória, gols decisivos e identificação com a camisa que representa a cidade e o clube. A ideia de vê-lo atuando por outro time, ainda mais um rival histórico como o Botafogo, provoca sentimentos contraditórios entre admiradores e críticos, abrindo espaço para debates acalorados sobre lealdade, ambição e escolhas de carreira. No Botafogo, a expectativa é igualmente elevada, com torcedores sonhando com novas possibilidades de vitórias e a perspectiva de um atacante capaz de transformar partidas. A especulação também alimenta um mercado paralelo de discussões sobre merchandising, patrocínios e engajamento de público, já que a chegada de Pedro poderia gerar um aumento significativo na venda de camisas, ingressos e produtos relacionados ao clube. Entre jornalistas, analistas e fãs, o rumor se transforma em narrativa contínua, com histórias e versões diferentes circulando diariamente, aumentando a tensão e a ansiedade pelo anúncio oficial. Assim, a possível transferência de Pedro ultrapassa a esfera esportiva, tornando-se um fenômeno cultural e social dentro do futebol carioca, unindo emoção, expectativa e especulação em uma trama que mantém todos atentos a cada detalhe das negociações. Por fim, o futuro de Pedro segue envolto em mistério, alimentando uma série de rumores e especulações que permeiam todos os setores do futebol carioca. A possibilidade de sua transferência para o Botafogo abre caminhos para debates sobre estratégia, mercado, emoção e rivalidade, transformando a notícia em um verdadeiro burburinho esportivo que domina a mídia e redes sociais. Enquanto torcedores discutem, jornalistas investigam e clubes observam cautelosamente, cada detalhe se torna relevante, desde declarações públicas até movimentações discretas nos bastidores. Especialistas afirmam que qualquer definição dependerá de fatores complexos, incluindo alinhamento de interesses financeiros, táticos e pessoais, além de timing e contexto competitivo, tornando a situação altamente volátil. A tensão criada pelo rumor também influencia diretamente o ambiente de treinamento, a confiança da torcida e o moral de outros jogadores, refletindo o impacto de um movimento que vai muito além de simples transferências. Ao mesmo tempo, a possibilidade de ver Pedro no Botafogo desperta um fascínio especial, provocando especulações sobre como sua presença poderia redefinir resultados e histórias de clássicos futuros, alimentando a imaginação de fãs e analistas. Até que um comunicado oficial seja feito, a incerteza permanece, mantendo o rumor vivo, intenso e cercado de expectativas.
fazendo com que cada dia que passa aumente o burburinho sobre o destino do jogador e o futuro dos clubes envolvidos. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!